Olá pessoal, a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa segunda aula da nossa escola bíblica online do assunto dos 10 mandamentos. Nossa segunda aula sobre esse assunto. Os 10 mandamentos são muito populares, mas poucos decoraram os 10 mandamentos, poucos sabem de cor. Alguns fizeram catecismo, sendo brasileiros, fizeram catecismo na Igreja Católica, mas há algumas diferenças dos 10 mandamentos bíblicos e dos 10 mandamentos do catecismo católico. Houve algumas alterações referentes aos 10 mandamentos bíblicos, os 10 mandamentos das tábuas de Moisés. Vamos recapitular e vamos fazer uma comparação antes de darmos início ao tema de hoje, ao assunto que vamos tratar nessa aula. Vamos fazer uma comparação entre os 10 mandamentos de Moisés e os 10 mandamentos do catecismo católico. Vamos ver a pequenas diferenças. E nós vamos tratar nessa aula de hoje como Jesus abordou os 10 mandamentos. Ele, algumas vezes, durante sua mensagem, durante suas pregações, ele trazia o tema dos 10 mandamentos e ele fazia sua aplicação. Ele colocava a sua ótica sobre os 10 mandamentos, que é a ótica correta, com certeza, a ótica do nosso Senhor Jesus. Ele falava a respeito de muitos desses mandamentos e nós vamos tratar disso hoje. Então a aula será muito interessante. Vejamos, você lembra dos 10 mandamentos de cor? Você aprendeu na primeira aula? Você conseguiria recitar ele de cabeça? Vamos recitar aqui de Deuteronômio, capítulo 5. Número 1. Não tenha outros deuses diante de mim. Número 2. Não faça imagem de escultura para idolatria. Número 3. Não tome o nome de Deus em vão. Número 4. Guardar o sábado. Número 5. Honre pai e mãe. Número 6. Não mate. Número 7. Não cometa adultério. Número 8. Não furte. Número 9. Não dê falso testemunho. Número 10. Não cobice a mulher, a casa, o servo, nada do seu próximo. Não cobiçar. Agora, olha algumas diferenças em relação ao catecismo da Igreja Católica, que talvez você tenha feito. Talvez você lembre aí de cabeça pelo catecismo e já sentiu algumas diferenças. No catecismo, o início diz assim: número 1. Amarás a Deus sobre todas as coisas. A gente até falou disso na aula passada e vamos tratar melhor numa aula futura, em que Jesus diz que o resumo da lei e dos profetas é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E que esse termo, amar a Deus sobre todas as coisas, pode até estar aplicando no primeiro mandamento, mas o escrito original não falava exatamente assim. Mas no catecismo católico eles colocam dessa forma como Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Número 2, não tomar seu santo nome em vão. Número 3, guardar os domingos e festas. Aqui no catolicismo já colocou o domingo no lugar do sábado. Então os 10 mandamentos católicos, não são os 10 mandamentos das tábuas de Moisés. Porque foi substituído o dia do descanso, do sábado, pelo dia da ressurreição do Senhor, que foi no domingo, e incluindo as festas. Então o calendário do catolicismo era muito importante, ainda é, e todo católico deveria guardar o domingo como um dia de missa e as festas do calendário litúrgico da igreja. Honrar pai e mãe, no 4º, não matar, no 5. Vou fazer um comentário aqui sobre o número 5, não matar, que no original, a palavra no original, ela está mais apropriada para uma tradução de não assassinar, porque existia até no Antigo Testamento guerras justas, né? Guerras em defesa da sua nação, guerra em defesa do seu território, e existiam penas de morte também para alguns crimes que eram cometidos. E então você tem, por exemplo, hoje policiais, militares de diversas forças que podem entrar numa guerra justa em defesa da nação, que pode, numa ação policial, vir a matar um criminoso numa troca de tiros, por exemplo, e também numa defesa pessoal, numa defesa da sua família. Um cidadão pode vir a reagir e acabar matando um criminoso, um marginal, alguém que está querendo matar a sua família, querendo agredir a sua família. E nesse caso, a autodefesa, a defesa da nação, a defesa do inocente, ela não é um pecado, ela é, na verdade, uma ação correta de se fazer. Até biblicamente nós vemos como essas guerras, até no Novo Testamento, dizendo que a espada da justiça, né, a espada
do governo, ela está ali para punir os criminosos. Então, a palavra mais adequada para esse mandamento, ao invés de ser não matarás, seria o não assassinarás. Porque o assassino, esse sim é o criminoso. É aquele que mata sem justificativa, mata para roubar o bem do próximo, mata por ódio, mata por psicopatia, mata por alguma razão qualquer. Acontece que um cristão pode vir a passar por uma situação de matar o outro, matar alguém, mas nesses casos muito específicos. Um cristão, ele não tem sede de sangue, um cristão, ele não é assassino, um cristão, ele não quer matar o próximo. Até um policial cristão, ele dá preferência no cumprimento da lei, de prender o criminoso, e a fatalidade seria, então, numa troca de tiro, vir a matar um criminoso. Mas é um parêntese importante para se dar em relação a esse mandamento. Então, mais adequado seria não assassinarás. Não pecar contra a castidade. Seria o mandamento 6º do Catecismo Católico. E aqui eles dão ênfase na castidade, mas a ênfase do mandamento de Moisés era o adultério, não adulterarás. Aqui, não pecar contra a castidade, uma ênfase muito grande do catolicismo referente à virgindade, né? Uma questão até que nos nossos dias está entrando em extinção. E nós, a igreja, devemos resgatar esse tema, resgatar a preservação da santidade, da castidade para o casamento. Não furtarás no 7º, não levantar falso testemunho no 8º, não desejar a mulher do próximo no 9º e não cobiçar as coisas alheias. Então, está aqui os mandamentos do Catecismo Católico, que traz aí essas pequenas diferenças em relação ao catecismo, os mandamentos originais de Moisés. Vamos tratar agora do assunto em que Jesus ele aborda a questão dos 10 mandamentos. E ele surpreende os judeus da época. Ele também nos surpreende, porque talvez o senso comum, talvez à primeira vista dos 10 mandamentos, você tenha uma interpretação das coisas. Mas nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus aborda o tema e ele vai tratar de uma forma distinta algumas coisas. Ele vai fazer aplicações, ele vai aumentar o rigor. Vejamos, Mateus capítulo 5, e aí eu te convido a abrir aí a sua Bíblia, fazer anotações nela, ou talvez você tenha um caderninho à parte também para você colocar lá o seu estudo. Mateus capítulo 5, no verso 20, é dito assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Um detalhe importante, antes da gente continuar a leitura, que Jesus ele quer aumentar o rigor, a exigência. Ele diz que a nossa exigência, se for de escribas e fariseus, ela é pequena. Imagina ele dizendo hoje, se você não aumentar o rigor em relação ao bispo, ao pastor, ao evangelista, aos líderes religiosos nossos atuais. Então era o que ele estava dizendo e era como soava para os judeus na época. O rigor tem que aumentar. A forma como eles estão lidando com os mandamentos, como eles estão lidando com a lei, vocês precisam aumentar esse rigor. E segue o texto dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, esse é o verso 21. Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, olha só. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte. Essa série inteira do capítulo 5, ele está tratando da lei de Moisés. Tanto de mandamentos como de outras leis, de outros segmentos. Mas ele fala que vocês estão falando sobre o não matar, mas vocês estão insultando os irmãos, vocês estão distratando, vocês estão fazendo tudo com o irmão, menos matando. Então ele fala, vocês estão sujeitos a julgamento por isso. E aí o Senhor Jesus ele mistura aqui, ele une duas coisas, né? O julgamento eterno e o julgamento também da sociedade, o julgamento do Estado, né? Do governo. Porque ele vai tratar depois dessa questão ainda do julgamento, que ele fala que se você tem uma dívida contra o seu irmão, você será julgado e terá que pagar até o último centavo ali
da sua dívida. Então ele realmente estava tratando do paralelo entre as duas questões, da sua dívida aqui na terra, uma questão legal, e uma dívida eterna também, a questão legal da justiça divina, da eternidade. Se você só se preocupa em, eu não posso matar o irmão, mas posso fazer tudo contra ele. Pode mentir contra ele, pode difamá-lo, pode maltratar, pode xingar. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês só criam assim, não pode matar, mas eu vou aumentar essa exigência. A exigência, na verdade, você não deve insultar o seu irmão, você não deve xingá-lo, você não deve destratá-lo. Olha só como o Senhor Jesus tratou o mandamento do não matarás. Talvez podemos fazer uma reflexão sobre o não matar, ele não só a vida dele, né? Mas também o emocional, a vida espiritual e outras coisas que podem afetar esse irmão, nossos irmãos em Cristo. Esse é o 6º mandamento, não matarás. Então, quem irá será julgado, quem insultar será julgado, quem chamar o irmão de tolo será sujeito ao inferno. É forte, né? Verso 27 do mesmo capítulo, capítulo 5, verso 27 diz assim: ouvistes o que foi dito. Olha só, o Senhor Jesus tratando novamente. Vocês ouviram isso? Então, foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha como o Senhor Jesus aumenta o rigor. Depois ele vai dizer, aquele que se o teu olho te faz pecar, arranca fora, se tua mão te faz pecar, arranca fora, que é melhor entrar na eternidade sem o olho do que ir para o inferno com os olhos. Então aqui é claro uma figura de linguagem, mas o Senhor Jesus mostrando a importância, o rigor, o valor que nós devemos dar a esse mandamento que agora ele diz. Se você cobiçar a mulher no pensamento, planejar o pecado, se você estiver olhando com um olhar de desejo para a mulher do próximo, no caso as mulheres para algum homem, a mulher casada fazendo isso, o homem casado fazendo isso, ou os solteiros fazendo isso, não sendo ela sua esposa, não sendo ele o seu marido, o Senhor Jesus diz que isso já é pecado, que fazer isso é pecado. Porque como as coisas eram instâncias últimas, era o não matarás, tudo que viesse antes poderia, digamos, uma agressão, um insulto, um distrato, no caso do mandamento, né? E o não adulterarás, aí a pessoa poderia julgar. O que é adulterar? É só chegar a ter a relação sexual, então tudo que vem antes pode, mas o Senhor Jesus aumenta a régua e isso vira um valor cristão. Você não pode seduzir a mulher, ficar flertando, você não pode ficar desejando, aquele olhar malicioso, aquele desejo sobre a mulher do próximo, sobre uma mulher que não é sua, sobre um marido que não é seu. Então o valor cristão é esse. Porque se o Senhor Jesus não tivesse tratado dessa maneira, alguns malandros aí poderiam dizer exatamente isso. Não cheguei a cometer o adultério, não cheguei a ter a relação com a mulher, a mulher dizer com aquele homem, mas tudo que veio antes, aí o Senhor Jesus diz, daqui por diante, do desejar, do pensar em diante, até o adultério em si, tudo isso é pecado. Então isso é muito interessante a gente aprender com o nosso Senhor sobre. Agora vamos pular para Mateus capítulo 15. Mateus no capítulo 15, muito bom, né? A gente vê nosso Senhor Jesus tratando das questões dos mandamentos, como ele interpretava. A gente fica vendo assim os pregadores, vendo como que eles lidam com as escrituras, e aqui nós estamos vendo o próprio Senhor Jesus lidando com as escrituras do Antigo Testamento e ele interpretando e como que ele pregava em relação ao texto bíblico. Então Mateus 15, verso 3, diz assim: ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podeis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são
preceitos de homens. Vou explicar melhor o texto, porque nesse caso aqui, os escribas e fariseus, eles vieram até Jesus dizendo que os discípulos transgrediam a tradição, porque a tradição dos judeus dizia que deveria se lavar as mãos como um ato de purificação. Hoje a gente tem como ato de purificação de higiene, para a gente não adquirir aí alguma doença. Mas a tradição judaica, ela envolvia a questão da higiene com algo de um ritual religioso também. Então eles lavavam as mãos e isso era por tradição antes de comer. Os discípulos estavam tomando a fruta e comendo sem lavar as mãos, e os escribas e fariseus queriam acusar Jesus e seus seguidores de qualquer maneira. Mas Jesus falou assim, interessante, né? Vocês estão reclamando algo referente à tradição, e aí Jesus cita algo que é maior, que é um mandamento. E aí ele diz, vocês estão transgredindo um mandamento quando vocês dizem, e aí Jesus trata do mandamento de honrar pai e mãe. E é exatamente o seguinte, os escribas e fariseus deveriam honrar pai e mãe. Isso demanda você se dedicar aos seus pais, com tempo, com recurso, com serviço a eles. Quando eles, no caso aqui, não conseguiam mais ter força de trabalho, deveriam ser sustentados pelos filhos. Hoje nós temos sistemas de previdência, aposentadoria, mas na época não tinha. Tinha também a necessidade de honrar, uma questão de respeito. Então era necessário dedicar tempo, dedicar a sua energia, seu carinho, sua devoção aos pais. E os escribas e fariseus encontraram na época um meio, uma interpretação para não honrar os seus pais. Eles diziam que tudo que eles poderiam dar aos pais financeiramente, ou o tempo deles aos pais, o serviço dele aos pais, eles diziam que davam ao templo, dizendo, tudo que eu posso dar aos meus pais eu preciso dar ao Senhor. Eu vejo pessoas fazendo isso hoje em dia, elas negligenciando a família e ficando dentro da igreja dizendo que estão servindo a igreja. Na verdade, às vezes estão servindo ao líder, estão servindo ao serviço lá cotidiano da igreja, como se isso fosse invalidar o seu serviço a Deus, como se isso fosse invalidar o seu serviço, aos seus pais. Você tem que fazer tanto o serviço aos seus pais quanto o serviço ao Senhor, administrando bem o seu tempo. Tem que cuidar bem dos pais e tem que servir na casa de Deus, mas isso administrando bem os tempos. Não é porque você serve a Deus que você vai deixar de honrar e servir os seus pais. E os escribas e fariseus faziam isso nesse momento. Eu sempre digo aqui, às vezes, um cristão está se dedicando tanto ao seu pastor, tanto à sua igreja, e ele deixa a desejar com a sua família, seus parentes, até com a esposa e marido. Nós não somos assim, temos que tomar cuidado com isso. Então esse é o mandamento do honrar pai e mãe, o quinto mandamento de Moisés, que Jesus trata dessa maneira. Ele diz, tem que cumprir esse mandamento, nós não podemos tratar de outra forma e não tem meios de você invalidar esse mandamento. Vamos lá, vamos seguir para Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. É bom lembrar que nos evangelhos o Senhor Jesus citou e tratou do assunto dos 10 mandamentos, e o desdobramento disso também está no Novo Testamento. Você vai lembrar que Paulo tratou muito de assuntos como esse, questão do adultério, de honrar pai e mãe, fala sobre como fazer até dos pais não aborrecerem os filhos e os filhos honrar o pai e a mãe. Então isso também é tratado nas cartas de Paulo. Isso é muito bom a gente trazer esse estudo também. Então Mateus 23, 23, abram comigo aí, avança um pouquinho no seu texto, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deverias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, os escribas e fariseus estavam supervalorizando a questão do dízimo, eles davam no detalhe o dízimo, só que Jesus falava, vocês rejeitam os preceitos mais elementares, os preceitos basilares, o motivo de ser das leis. E ele diz que então, esses preceitos são a justiça, a misericórdia e a fé. Estou trazendo isso para a gente finalizar nossa aula de hoje, porque dar o devido valor às coisas nas escrituras é muito importante. Quando a gente trata dos mandamentos, das leis, da tradição, das ordenanças,
você saber o devido valor das coisas, nós sabemos que dar o dízimo é importante, é algo que é praticado antes da lei, durante a lei, e é praticado na igreja cristã para a manutenção da igreja, não só do templo da igreja, mas da igreja em si, do evangelismo, das missões, do sustento de funcionários da igreja, do sustento de ação social. Então, é importante isso, só que o Senhor Jesus diz que haviam os escribas e fariseus, os líderes religiosos da época, davam tanta ênfase nisso, mas eles não davam ênfase nos preceitos da lei, nos preceitos basilares da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Assim, eles falavam aquilo da questão financeira por outros interesses. Eles não estavam falando da questão financeira, do dízimo, porque eles se preocupavam com a questão da justiça, com a questão da fé, com a questão da misericórdia. Eles faziam essa ênfase porque queriam arrecadar. Porque queriam arrecadação, como se a arrecadação fosse algo basilar, como se fosse algo primordial. Então, escribas e fariseus, e agora a gente pode tratar isso como um adjetivo para maus líderes religiosos, eles valorizam aquilo que é menos importante. Então, quando eles exigiam lá o lavar das mãos dos discípulos, aqueles que não honravam seus pais, e usavam subterfúgio para isso, dizendo que estavam dedicando tempo a Deus. Mas não era verdade. Assim como eles tratavam do assunto do dízimo, dando o dízimo da coisa mínima, das suas sementes, dos seus vegetais, do mínima coisa, e exigiam o dízimo na ponta do lápis, no mínimo, na mínima coisa que a pessoa ganhasse, mas eles não faziam isso por justiça, por misericórdia e por fé. Nós devemos tratar desses assuntos de lei, de mandamentos, sabendo dar o devido valor às coisas. Por isso a importância de sabermos o Novo Testamento, sabermos o Novo Testamento sim, mas no caso da nossa aula, dos 10 mandamentos, nós devemos saber bem os 10 mandamentos e como o Novo Testamento, como o Senhor Jesus, como os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, inspirados por Deus, traziam esses temas, interpretavam esses temas dos mandamentos. Você pode estar num ambiente religioso de escriba e fariseu quando ele é valorizado questões secundárias, terciárias, em detrimento de mandamentos e de bases da construção da lei. Então os mandamentos e as leis, elas foram feitas para quê? Para que houvesse justiça, fé e misericórdia. Sempre pensa nisso. Quando os mandamentos foram dados por Deus, quando as leis foram dadas, isso nos ajuda até a interpretá-las. Elas são feitas com essa base. Muito bem, estamos chegando ao fim dessa segunda aula e iremos partir agora para a nossa terceira aula na semana que vem. E você vai perceber coisas muito especiais no tema que nós vamos tratar de Jesus, novamente abordando a questão dos mandamentos. Nós vamos citar o encontro de Jesus com o jovem rico, porque ali é citado os 10 mandamentos e ele trata desse assunto diante do jovem rico. E nós vamos ver, você já pode ir adiantando suas leituras, seus estudos e encontrando, você pode deixar aqui nos comentários, e encontrando no Novo Testamento como Jesus e os autores do Novo Testamento trataram do assunto dos 10 mandamentos. Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto e eu te espero lá. Deus te abençoe muito.